Hoje o assunto desta noite é o que é o sofrimento e suas variáveis. Você já parou para pensar o quanto o sofrimento faz mal pro ser humano, gente? Hoje nós vamos tratar sobre isso, hein? O que é sofrimento e suas variáveis? O sofrimento é uma arma contra a fé, gente? Será que o sofrimento tem capacidade de desviar alguém? Desanimar alguém? Vem cá, como lidar com o sofrimento, hein? E ainda permanecer crente? Mas se eu sou crente, por que sofrer, mano? Vamos lidar com isso aí, hein? É isso aí, meus queridos e amados irmãos, tamo junto mais uma vez, hein? Tamo junto mais uma vez aí. E você viu aí a nossa chamada, hein? O que é sofrimento, gente? E as suas variáveis. Você tá sofrendo nesta noite? Vai uma pergunta aí antes de nós entrarmos nesse tema. Você tá sofrendo, né? Você tá, como tá o teu espírito nesta noite, hein? Você tá angustiada, tá angustiado, tá triste, né? Legal, o que tem acontecido com você que você tem perdido as estribeiras por conta do sofrimento, né? O sofrimento, ele tem te abalado, né? O sofrimento tem te abalado. Você tá, por conta do sofrimento, você anda angustiante, talvez até tomando um remédio, né? Está depressivo, não é? E o pior não é, irmão, o pior é que eu sou crente. Eu pensei que eu ia vir pro evangelho, né? E me prometeram aí um mar de rosa. Não tá acontecendo isso, irmão. Então assim, ó, tem alguma coisa errada. Então como lidar com o sofrimento e ainda permanecer crente? Mas veja, antes de nós chegar nesse final, eu quero fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados nesta noite, presbítero Paulo Ricardo, irmão Isaías Fagundes, né? Eu queria que os irmãos fossem um pouco sucinto, resumido, pelo menos aqui no início, e depois nós vamos aprofundando aí, dando mais oportunidade para os irmãos relatarem com mais profundidade e liberdade aí os versículos bíblicos, a vossa experiência em nome de Jesus. Presbítero Ricardo, vem cá, para começar a conversa, o sofrimento, ele tem uma definição lógica, né? O sofrimento tem uma definição lógica. Na sua visão bíblica, na sua experiência, em tudo que o senhor já passou, e como o senhor colocaria, ou como o senhor entende essa questão, presbítero Ricardo, o que é sofrimento, né? E as suas variáveis, né? Algumas coisas aí que andam lado a lado. Por exemplo, o sofrimento, ele dá causa à angústia, né? Dá causa à infelicidade, né? Uma pessoa que sofre, ela tem as suas variantes. Bom, vou deixar para você aí. Presbítero Ricardo, o que é sofrimento, amado? Novamente, amados irmãos, uma paz gloriosa de Jesus. A gente vai tentar falar um pouquinho, né, sobre algumas anotações que a gente tomou aqui e sobre esse tema glorioso que o irmão aí nos passou. A gente vê que é um tema até bem sucinto, né, e necessário que se faz, né. O irmão fez a pergunta agora, a todos nós, o que é o sofrimento e as suas variáveis. E parece que tem duas perguntas, né, dentro desse texto do que ele fez. Fez o que é o sofrimento é uma pergunta, e as suas variáveis, irmãos amados, é como uma classificação, uma transformação que variam através da história, as variedades de sofrimento, poderíamos dizer assim, são os frutos do sofrimento, do que o sofrimento ele realmente traz para nós, né? Então eu anotando, amados irmãos, algumas coisas sobre o sofrimento, para dar início aí, para depois passar para o nosso amado irmão, que é uma honra estar aqui conosco, e principalmente do meu lado, me sinto bem, glória a Jesus, Abastecido, bem abastecido, graças a Deus, aleluia, quando o irmão Elton falou, bem? Então, irmão amado, nós vamos falar aqui um pouquinho, na verdade, o que é o sofrimento, porque nós podemos ver aí dois tipos de sofrimentos bem comum, para que nós vamos abrir o leque aqui, para que você possa entender aqui, bem rápido, dois tipos de sofrimento bem comum e bem popular, né? Para que você possa entender o que você já está passando. Dois tipos de sofrimento. Primeiro, são os sofrimentos naturais de condições humanas. O que é sofrimento natural de condições humanas? Sofrimento natural das condições humanas, irmãos, são pelos simples fatos de nós existirmos. E, portanto, são inevitáveis a causa, primeiro, a causa do mal-estar, de envelhecer, de adoecer e de morrer. Ver os nossos antes queridos morrerem. Então, isso aí são sofrimentos, só que são naturais. Eu quero que vocês entendam, amados ouvintes, que esses sofrimentos, eles são inevitáveis. Bem? Não foram muitas vezes provocados por nós, mas aconteceu. Então, esses sofrimentos, eles são naturais, são de condições humanas, né? Que são a causa do mal-estar, de envelhecer, de adoecer, de morrer e de ver os nossos antes queridos morrerem. Então, o primeiro são os sofrimentos naturais. O segundo, irmãos amados, nós abrindo esse leque, são aqueles que são produzidos
por nós mesmos, por nossa mente. Pense bem comigo. São aqueles que são produzidos por nós mesmos, por nossa mente. Primeiro, nós vimos aqui que são naturais. Agora nós vamos ver o sofrimento produzido por nós. Aí é que está o maior perigo. E aí é que está o problema de muitas vezes o homem, ele está se queixando e vendo que realmente achando de que Deus esteja até mesmo errado, porque um momento em qual a pessoa não tem recebido até mesmo ou uma solução, ou até mesmo não sabe nem por que está sofrendo. Por quê? Por causa dessa segunda parte, irmão, que são aqueles segundo sofrimento, que são aqueles que são produzidos por nós mesmos, pela nossa mente. Quais são, irmão? São aqueles que nós aceitamos os sofrimentos primários. Quais são os primários? Nós aceitamos os sofrimentos primários, que são o que eu falei agora aqui, envelhecer, adoecer, morrer, e ver os nossos entes queridos, né? Às vezes a gente não aceita isso que está acontecendo, que eu quero dizer. Você não aceita. Amém? Os sofrimentos primários que são naturais. Quando você não aceita os sofrimentos primários que são naturais e inevitável, você provoca em você mesmo um outro sofrimento. Isso é coisa tremenda, amados irmãos. Aleluia, que nós estamos aqui aprendendo. Eu creio aqui, até eu mesmo estou aprendendo, nesta noite. Então, não aceitando os primários, os sofrimentos primários, eles são inevitáveis. Desde que tenhamos uma nova perspectiva da realidade e do sofrimento primário. Vamos fazer um exemplo aqui, amados ouvintes, para que você entenda. Pensa bem. A morte de um cônjuge, seja dele ou seja dela, pode desenvolver um pensamento do tipo que ninguém, irmãos amados, você pode dizer que ninguém amará como ela me amou ou como ele me amou, ou vice-versa. Amém? Então, a morte do cônjuge, irmão amado, você vai criar em você um sofrimento de que não vai ter ninguém igual fulano ou ninguém igual fulana. Então, isso aí, irmãos amados, foi um sofrimento que você criou. Porque, na verdade, ninguém é insubstituível. Na verdade, ninguém pode dizer que não se tenha alguém melhor, né? Deus sempre tem algo melhor para a nossa vida. Então, nós passando, irmãos amados, por esses sofrimentos, a mais de pessoas que é cristão, por esses sofrimentos primários que são inevitáveis para crente, para não crente, para seja quem for, aleluia, nós passando por isso, Deus sempre tem algo preparado para a nossa vida. Mas nós criamos um sofrimento em nós sofremos automaticamente porque nós não aceitamos esses sofrimentos que são de primeira mão e naturais na nossa vida. Então, quando acontece isso na nossa vida, a gente cria dentro de nós que não há outra coisa melhor, né? A gente até mesmo quando morre um parente, alguém, uma mãe, um pai, a gente fica tão pensativo e a gente fica adormecido no passado e não vive nem o presente e nem o futuro que vem vindo aí. Glória a Deus. Tá aí o presbítero Ricardo colocando um pouquinho, né, amado? É um início aí para nós entendermos que o sofrimento, ele é um complexo, né? O sofrimento, ele é um complexo. Irmão Isaías, na sua visão aí, um acrescento, né, uma colocação aí, para nós municiar aí, né, os nossos ouvintes, glória a Deus, que são tão familiarizados como eu com esta palavra sofrimento, amado. Não é fácil sofrer, né, irmão Isaías? Não é fácil. E, infelizmente, é uma realidade, né, na humanidade. Verdade. Sofrimento, de uma maneira bem básica aqui, na linguagem do dicionário, é caracterizado pela sensação de dor, mal-estar, infelicidade de uma pessoa. E, além disso, o sofrimento ele vem da tristeza, ele é gerado pela tristeza, pelo pesar. E, segundo alguns, o sofrimento é uma representação psíquica da dor. Uhum. Então, de uma maneira muito rápida, assim, seria isso, sofrimento. E ao longo a gente vai conversando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa frase aí me impacta, o presbítero Ricardo, que o sofrimento é uma representação psíquica da dor. Agora veja, se ela é uma representação, então na verdade, gente, já vamos trabalhando aí, então na verdade o sofrimento, ele não deve ser encarado, não é? Como principal objetivo, irmão Isaías. Porque o sofrimento, ele tem uma consequência, irmão Isaías. Como o senhor pregava ontem, eu acredito que o sofrimento ele é o resultado, né? O resultado, Isaías. Tem uma origem para todo o sofrimento, né? E Glória aqui a Deus. a frase que eu citei é que o sofrimento é uma representação psíquica da dor. Interessante. E naturalmente definindo isso, a gente vai ver definindo natural, assim, antes de entrar no contexto mais bíblico, assim, mais espiritual para nossa vida. Um exemplo, quando você se machuca, você vai sentir dor. E esta dor, ela pode gerar um sofrimento num certo nível. Imagina. Porque o sofrimento vai representar a dor que você está enfrentando. Tipo, alguém que perde um membro do corpo, por exemplo. Algumas situações diversas, né? Situações diversas. E no campo emocional, se a gente fosse ver, né? A gente vai ver um exemplo, alguém que entra num estado depressivo, quem sabe, vamos assim dizer, por perda de alguém. A dor da perda
foi representada psiquicamente no sofrimento. A pessoa passou a sofrer por causa daquela dor da perda. Porque perdas implica em perder alguma coisa que tem valor para si, né? Verdade, com certeza. Pô. E aí que eu tava meditando aqui nas colocações aqui do presbítero Paulo Ricardo, né? Presbítero Paulo Ricardo, veja bem, né? O senhor disse que o sofrimento, né? O primeiro impacto do sofrimento aí que o senhor nos trouxe, né? O senhor disse que a causa são causas naturais, né? E a causa espiritual? Irreversível. E a causa espiritual, amado? Como é que fica, né? Porque se no natural, né, o ser humano ele não consegue lidar com a perda, o senhor trouxe a morte, né, como um gatilho para o sofrimento, e agora o Isaías também traz essa questão, que o sofrimento, né, ele está centrado, né, na mente, como dor, como angústia, né, é um sentimento angustiante, né, opressivo na nossa vida, né. Agora, o sofrimento, louvado seja Deus, ele tem uma causa. Se a causa é natural, causa o sofrimento, existem causas espirituais que também causam o sofrimento, presbítero? E necessariamente a pessoa precisa ser consciente disso ou tanto faz? Ó, consciente ou não, você vai sofrer. Não é? Como é que o senhor resolve isso aí para nós? Eu acho, irmão, que a pessoa, isso já é por natureza dela, né? Porque isso Deus do princípio. Porque o sofrimento, na verdade, nós poderemos expressar aqui, irmãos, de que o sofrimento, ele é a filha do pecado. Por quê? Porque no momento que houve a desobediência, no Jardim do Éden, ele desobedeceram, que a Eva desobedeceu, e que foi incluído Adão também. Naquele momento, quando entrou o pecado, automaticamente Deus decretou uma sentença de sofrimento. Então quem criou o sofrimento não foi Deus. Quem criou foi o pecado. Então, quem gerou o sofrimento foi o pecado. Então, o sofrimento, ele é a filha do pecado. E o pecado é o pai do sofrimento. Glória a Deus. Então, verdade presbítero, que a morte em que o homem tanto teme, né? Porque a morte, ela causa um sofrimento extraordinário, né, na pessoa. Ela é a causa também, irmão Isaías, desse pecado, né? É o resultado. É o resultado. E isso é tão verdade, irmão Elton e presbítero Paulo Ricardo, que eu estava pensando justamente isso. A origem do sofrimento foi a partir da queda. A gente vai ver que a partir da queda o homem encontra, inclusive, a vida sendo direcionada ao fim. O irmão estava mencionando. Perfeito. Porque até então a gente vê que havia um fruto da vida, que o homem tinha o contato, o consumo, e não vamos entrar nesse detalhe totalmente, mas que possibilitava o homem viver e jamais morrer. O homem, ele enquanto ele estava ali no jardim antes do pecado, ele vivia sem a influência da morte. Mas a partir da queda, a gente vai ver a Bíblia Sagrada mostrando o homem. Eu até expus uma reflexão num canal que eu estive criando há pouco tempo, que depois vamos divulgar esse canal aí. O homem, ele então sai de um estado que não narra idade, não narra tempo de existência, e entra num estágio que começa a contar os seus dias. E a gente vai ver homens que viveram muitos anos e os anos foram se diminuindo na história bíblica. E a partir dali, a gente vai ver que a partir do pecado vem a morte gera sofrimento. Quem não sofre por perder um ente querido? Quem não sofre por perder uma pessoa totalmente ligada a si mesma? Sofre. A partir dali começou a entrar problemas emocionais no homem por causa do espiritual. A queda no espiritual influenciou o emocional. Eu não creio que a depressão ela surgiu só como um mal do século. A depressão surgiu após a queda do homem. Aí que tá. O homem começou a sofrer na sua tricotomia, né? na alma, no espírito e no corpo. Então a origem do sofrimento foi a partir da queda. Foi a partir da queda. E nós vemos, meus irmãos, que esse sofrimento ele atinge vários aspectos. Ele atinge no corpo, na alma e no espírito. Tanto que a gente vai ver que há situações que nos afligem no espírito. E isso a gente vai decorrendo depois, né? Vamos deixar o irmão... Não. Tá pelo espírito. Né? Quem me leva aqui é vocês. Eu só trabalho na colocação, né? Nada pronto, que nem diz o outro, né? Nada pronto, né? O espírito vai sofrendo. Porque é interessante aí o argumento do presbítero Paulo abrir um leque aqui para nós, porque não há como começar a falar de sofrimento e esquecer da queda, a origem do sofrimento. Exatamente. Porque talvez aí tá aí a solução e tal, e a gente vai desenvolvendo isso, não é assim? Verdade. Amém, amado? Glória a Deus. Mais uma colocação aí pra gente dar um flash aí de intervalo e voltamos rapidinho. Glória a Deus. Pode dar uma acrescenta aí que
Vamos lá, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos amados, eu vou ler aqui uma coisa interessante, Vamos que embora. o sofrimento é caracterizado pela sensação de dor, que o nosso amado irmão, ele tinha expressado aí, então é bom nós frisar bem isso aí, É verdade. né? Que o sofrimento, ele é caracterizado pela sensação de dor. Então, automaticamente, quem sofre, sofre dor, seja Sofre na dor. alma, seja no espírito, ou seja no corpo. A alma é a consequência que dá para o corpo, amém? Então, primeiro, automaticamente, o sofrimento, ele nasce, não é no corpo, ele nasce na alma. Então, tudo se origina por devido àquela decisão que o homem tomou, e aí se criou pela desobediência, amém? E aí ele criou, então, aí o sofrimento na sua vida, amém? É um mal-estar de infelicidade em uma pessoa. Geralmente, ele está associado a coisas negativas, amém? O sofrimento. Mas qualquer condições pode causar sofrimento, uma vez que ela pode ser subjetivamente negativa. E ele está diretamente ligado ao sofrimento físico. Nasce aonde? Nasce na alma. E pela alma, aí traz, então, o grande problema no corpo. Porque quem sofre a consequência, na verdade, é o corpo. A Bíblia diz que, a Bíblia fala que o espírito abatido do homem, ele enfraquece até os ossos. Então Nossa. começa pelo espiritual e termina Que consequência. no físico. Que Então o que nós temos realmente é nos reconhecer que o nosso sofrimento começa, na verdade, é por dentro. Então precisa ser curado pela raiz, nós precisamos reconhecer isto, né? Para que nós sejamos realmente curados, tanto no corpo, na alma e no espírito. Então tá aí, glória a Deus, ó, um dos maiores inimigos do ser humano, tá aí, ó, é o sofrimento. E esse sofrimento você acabou de entender. Ah, irmão, tô sofrendo, tá, tudo bem. Você tá sofrendo, você tem uma causa, mas o princípio de origem desse sofrimento foi desencadeado lá a partir da queda do homem. É preciso estar restaurado, é preciso enxergar as coisas hoje, você que é cristão, da forma de Deus para lidar com o sofrimento. A gente vai entrando aí, né, nessas nuances aí, Deus vai dar vitória. Então, sofrimento é um estado angustiante, né, que permeia, irmão Isaías, a mente humana, né? Por conta da dor, pode ser orgânica, pode ser física, pode ser através da perda, talvez você mesmo plantou teu próprio sofrimento e ainda não discerniu a origem, não é? Porque sofrimento não é causa, é consequência, então alguma coisa causou sofrimento. Vamos lá.